Sou servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e vou apresentar o primeiro curso de PJ para servidor, dentro do perfil de diretor de secretaria. Eu vou mostrar, nesse primeiro momento, nessa primeira apresentação, os menus gerais, com a explicação em tempo real dos menus e as funções básicas de cada um, certo? Para isso, nós vamos acessar o PJE no site. O site é pje.tjpa.jus.br e dentro do site você tem duas opções para acessar o PJE. PJE primeiro grau e o PJE segundo grau. A nossa aula vai se basear exclusivamente com base no layout do PJE primeiro grau, certo? Depois eu posso mostrar algumas funções do segundo grau para quem é servidor do primeiro, porque é possível que o servidor do primeiro grau tenha um perfil no PJE segundo grau, especialmente quando se tratar de devolução de carta de ordem. Bom, clica no link, vai abrir a tela do PJE. O acesso ao sistema é feito de duas formas, com o token, certificado digital, ou com login, que é o CPF, e a senha. E vou explicar para vocês detalhadamente cada um. Só um momento. Entrar com o token ou com a senha, com o CPF e a senha. Para saber se o seu computador ele está habilitado, ele está pronto para fazer o login com o token, com o certificado digital, você clica em pré-requisitos. E ele vai verificar se os requisitos eles estão preenchidos. Nesse caso, a mensagem que aparece que eu estou no navegador compatível, eu estou com meus pop-ups habilitados, porém o meu PJE não está instalado ou está indisponível. No caso, o erro aqui é porque ele está indisponível. Eu não deixei que ele iniciasse, que ele fosse aberto com a inicialização do sistema. Eu tenho que abrir manualmente toda vez que eu quiser acessar o PJE, certo? Eu estou trabalhando no Mac. O PJE ele tem, o programa PJE tem tanto o aplicativo para o Windows, Linux e Mac, tá? Porém, no Mac, ele tem algumas restrições, não em relação ao PJE Office, mas em relação ao token, ok? No caso aqui, o PJE está aparecendo como indisponível, eu vou habilitar o PJE. Eu vou abrir o PJE. Caso essa mensagem apareça no seu e você já tiver instalado, você tem duas opções. Ou você reinicializa o Windows ou o Mac, ou você vai até o programa, no menu iniciar, caso você esteja no Windows, e abra o programa PJE Office. Aí aqui eu já abri, então estão todos os requisitos preenchidos.
Eu vou atualizar, F5. Então, agora eu posso me habilitar, entrar no sistema com o meu certificado digital. Não são todos os tokens físicos que são aceitos no sistema MEC, no PJE são todos, tá? E caso ainda assim você esteja com todos os pré-requisitos preenchidos e o seu token não aparecer, então nesse caso é um problema com os drives, certo? E para solucionar esse problema com os drives, eu tenho uma dica que pode funcionar ou não. Caso não funcione, é só entrar em contato com o setor de informática do tribunal, que eles podem dar assistência. A dica é vir até o site da CertSign, depois vir clicar no menu Dúvida e Suporte e baixar esse aplicativo, que é o CertInstaller. Esse aplicativo, quando instalado no seu computador, ele faz as atualizações automáticas. Ele verifica todo o seu sistema e ele baixa todos os programas de uma vez e instala, deixando o seu computador habilitado. Em vez de você ficar instalando um programa de cada vez, esse programa CertInstaller, ele roda uma análise do seu sistema operacional, do seu computador, e verifica quais programas que são necessários para reconhecer o token estão instalados ou não no seu computador. Se algum programa estiver desatualizado, ele vai lá e atualiza. Quais não estão instalados, ele vai, baixa e instala os programas automaticamente, certo? Depois que finalizar, você reinicia o seu computador e tenta novamente fazer o login. Para saber se o seu token está sendo reconhecido, quando você pluga ele na máquina, ele acende uma luzinha. Se essa luzinha acender, significa que o computador está reconhecendo o token e, por consequência, o PJE Office vai conseguir reconhecer também o token, certo? Eu não vou fazer o login pelo certificado digital, porque o meu token não está aqui. Eu vou fazer por meio do CPF e a senha. Eu vou alternar aqui. Enquanto eu faço o login, CPF e a senha. Ok, estou fazendo o meu login. E nesse momento, ele aparece uma mensagem solicitando que eu informe o número do token do meu mobile. Para quem já habilitou esse serviço, significa que você pode assinar os documentos do PJE sem a necessidade do token físico. Basta você validar aqui o token, que é uma numeração de 6 dígitos que é gerado no seu celular. E você obtém esse aplicativo, que é esse aqui, Token PJE Conselho Nacional de Justiça, no site da Apple ou no site da Play Store, nos casos daqueles celulares que são Android. Token PJE. Faça pesquisa, no seu celular vai aparecer esse aplicativo
no site da Play Store, para quem tem celular com Android e para quem tem celular com sistema iOS. O aplicativo é esse aqui, Token PJE. Bom, eu vou fazer o login com o token. E para aqueles que não habilitaram o token, eu vou ensinar aqui como habilita. Só um momento, estou fazendo o login. Esses números não tem problema em informar, porque eles alteram automaticamente. Toda vez que você for fazer login, um novo número, certo? Eu possuo vários tipos de perfis, tá? Como vocês podem ver aqui. Eu tenho um perfil de oficial, de servidor de distribuição, do plantão, de conciliador, de diretor de secretaria, de advogado e de juiz postulante. Todos esses perfis eu uso para dar assistência aos outros servidores e também nas outras tarefas. Então, por exemplo, está havendo um barulho aqui, estão fazendo uma obra na casa ao lado. Então, vamos ver se para. Bom, acho que parou. Sim, então todos esses perfis eu uso para finalizar algumas tarefas e também para dar assistência aos outros servidores, inclusive também aos advogados. Bom, nós vamos utilizar aqui o perfil de diretor de secretaria, tá? Mas o perfil mais comum que se tem é o perfil de servidor geral, que eu não tenho aqui, mas eu vou providenciar. E numa próxima aula a gente pode comentar. No perfil de diretor de secretaria, nós temos três abas, que é a aba de assinatura, minhas tarefas e tarefas. Na aba de assinaturas, são os expedientes que faltam assinar, são os expedientes gerados pela secretaria que faltam assinar com o certificado digital. E o dos expedientes que são gerados pela secretaria são tantos aqueles que o servidor ainda não assinou, quanto que o magistrado também não assinou. Por exemplo, nesse mandado nós temos um processo de prisão civil. Eu não vou abrir porque o processo é protegido por segredo de justiça, ok? Mas basicamente hoje a nossa aula, como é para explicar os menus e as funções deles, os menus do servidor são esses. Do servidor, enquanto tem o perfil de diretor de secretaria. Atenção. Então, no menu, nós temos painel, processo, atividades, audiências e sessões, configuração. No menu painel, nós temos o painel, que é esse aqui, que é o painel do usuário. O painel do usuário, se eu clicar, vai aparecer as abas assinatura, minhas tarefas e tarefas.
No quadro de avisos, são os avisos que são gerados pelos administradores do PJE, como, por exemplo, uma novidade que foi inserida recentemente, que o diretor pode alterar a lotação do juiz. Então, aparecia aqui. Hoje, como não tem nenhuma novidade, não tem nenhum aviso. No menu processo, nós temos novo processo incidental, novo processo com juiz postulante, não protocolado, pesquisar outras ações. Novo processo são as distribuições de novos processos, com a inserção de dados da parte autora, da parte ré, dados do juiz deprecante, juiz deprecado. Geralmente, esse item aqui é utilizado para a expedição de cartas precatórias, porque, como nós sabemos, nas unidades que têm PJE, a distribuição de cartas precatórias é feita diretamente pelo sistema, ok? E nos casos onde não tem PJE, a carta precatória ela é expedida via malote digital. Nós temos também novo processo incidental, caso queira distribuir um processo incidental, e novo processo com jus postulante, geralmente utilizado quando se tratar de atermações. No caso da comarca de Mocajuba, que é onde eu estou lotado, nós temos uma central de atermação e as distribuições das petições iniciais de reclamantes sem advogado é feito por meio desse menu aqui, novo processo com jus postulante. No item não protocolado, são os processos, esses três aqui, que não foram finalizados. Eles pararam em alguma parte. Por exemplo, vamos lá. Novo processo com jus postulante. Eu vou simular aqui uma distribuição, tá? Depois eu vou fazer uma aula específica só para ensinar sobre distribuição. Mas o objetivo dessa simulação é mostrar que eu vou interromper a distribuição e depois eu não preciso voltar e refazer. É só eu clicar no menu não protocolado e continuar de onde eu parei, tá? Então, cadastro de processo, seção, subseção, Mocajuba. As atermações, como vocês sabem, é competência exclusiva do juizado especial, então, procedimento do juizado especial. Eu vou incluir. Eu vou colocar um assunto que é direito do consumidor. E nessa parte, já adiantando, para eu poder inserir aqui nos assuntos associados esse item aqui, complementar, sim ou não, primeiro ele tem que ser não. Se você for clicar aqui em sim, ele não vai adicionar, ele vai aparecer uma tela de erro. Quer ver? Vamos simular. Ó, adicione um assunto que não seja complementar primeiro. Então, eu tenho que primeiro adicionar um assunto que não é complementar e depois eu adiciono uma espécie do subassunto direito do consumidor, que aí ele é complementar. Então, eu vou adicionar aqui na segunda, direito do consumidor, não é complementar. Quando eu clico nesse menu, ele aparece aqui, ó, direito do consumidor. Esse aqui eu cliquei depois, vou tirar. Eu vou colocar agora um subassunto, que é energia elétrica. Ó, esse assunto é complementar. Então, fornecimento de energia elétrica. Eu vou clicar e ele vai adicionar. Então, meu assunto principal é direito do consumidor e o assunto complementar é fornecimento de energia elétrica. Esses dois assuntos são suficientes, por exemplo, nas ações
contra a CELPA. O segundo item da distribuição é partes. Terceiro, melhor dizendo, partes. E aqui, uma observação. Eu só consigo adicionar a parte ativa se eu estiver com o token plugado na máquina e habilitado. Ou seja, eu fiz login com o token ou com o token mobile, certo? Somente nessas duas hipóteses. Então, eu vou interromper aqui. Interrompi, vou voltar para a minha tela. Ok. Agora eu vou lá de novo. Aí eu quero continuar. Eu quero terminar aquela minha tarefa. Eu não perdi os dados que eu inseri ali, tá? Foi só interrompido. Como eu não concluí a distribuição do processo, ele vai aparecer bem aqui, não protocolado. Tem várias, né? Eu vou excluir isso. Bom, esse aqui, ó. Não, que eu não finalizei. Se eu quiser excluir, porque o resto era como se fosse rascunho, eu clico aqui, excluir. Mas se eu quiser continuar a minha distribuição, eu clico aqui e continuo de onde eu fui interrompido. Eu já fiz dados, já fiz assunto, agora eu vou continuar em partes, certo? Atenção para um detalhe. Se você chegar nessa parte e não salvar, os documentos que você adicionou serão perdidos. Então, sempre que chegar nessa parte, adicionar todos os documentos, clique em salvar, tá? Clicou em salvar, aí, se, por exemplo, for interrompido por uma questão queda de energia, queda de internet, aí nesse caso você pode continuar depois porque ficou salvo. Mas se você não salvou, aí tem que inserir novamente todos os documentos para poder continuar, ok? Bom, já vimos, não protocolado. Vimos que esse item aqui, novo processo, é utilizado para a distribuição de cartas precatórias, tá? Para outras comarcas que tenham PJE. Esse menu, novo processo com jus postulante, é utilizado para os casos de atermação. E agora vamos para o menu pesquisar. No menu pesquisar, nós podemos localizar um processo, ver a localização de onde eles estão, inclusive até consultar prazos desses processos, tá? Geralmente esse item aqui, processo, nós utilizamos quando não encontramos o processo nas nossas caixas, tá? Porque o processo, por exemplo, ele não se encontra em nenhuma dessas tarefas, porque esses são todos os processos que nós podemos movimentar. Então, se o processo não foi encontrado nessas caixas, e como é que nós localizamos os processos nas caixas? Aqui, inserindo o número do processo. Ou quando, ainda que o processo esteja na caixa, nós não lembramos o número. Nós temos só o nome da pessoa. Como ocorre geralmente quando a parte não tem advogado e não trouxe o número do processo para consulta. Então, ela informa o nome dela. Então, nós conseguimos pesquisar o processo pelo nome da parte. Aqui. Quando a parte for o titular, nós colocamos aqui, nome da parte. Mas se ela for representante, nós colocamos aqui. Geralmente, quando ocorre
como ocorre nas ações de alimentos. Então, nas ações de alimentos, o nome da parte ele vem abreviado e não aparece. Ele vai aparecer com o nome da representante legal, que é aqui. Ok? E uma observação pertinente também em relação a isso aqui é no momento da distribuição. Quando a parte distribui o processo, ela tem que qualificar corretamente, senão o sistema não tem como fazer a pesquisa correta também. Imagine que você cadastre o representante no lugar da parte. Então, aí o sistema não vai entender que é o representante, sim a parte. Então, o ideal é para prevenir alguns erros que ocorrem com a distribuição, porque não é o servidor que distribui, é a parte, ou o Ministério Público, ou a PGE também, pesquisar nos dois, tanto em parte como representante, ok? É também aqui nesse item aqui, representante, que podemos pesquisar pelo nome do advogado, viu? O nome do advogado também aparece aqui, mas também, se você tiver, pode inserir o número da OAB aqui, em OAB, nesse item do cadastro. Ok? Já estamos em 27 minutos, então era 30. Vamos tentar concluir aqui em outras ações. Outras ações é o mais interessante, que eu posso fazer várias movimentações. Eu posso ajustar a movimentação do processo, eu posso chamar a ordem do processo, eu posso criar lotes de processo, eu posso criar alertas no processo e eu posso acompanhar a tramitação de determinado processo, certo? Então, esses itens aqui para o diretor de secretaria é excelente, porque, por exemplo, vamos supor que você equivocadamente enviou um processo para uma tarefa que você não tem no seu menu de tarefas, que é de outro setor. Por exemplo, numa UNAGE, que você não tem acesso à caixa da UNAGE. Aí o diretor de secretaria tem o privilégio de devolver esse processo para a tarefa anterior. Ele pode regredir uma tarefa antes, ajustando e devolvendo o processo, tá? Nós vamos finalizar porque já está alcançando 28 minutos, mas na próxima aula eu continuo falando sobre as outras funções do menu processo, outras ações, atividades, audiências e configuração, tá? E aí nós vamos ver que eu posso cadastrar modelos, eu posso alterar a lotação no magistrado e também atribuir um perfil a uma pessoa física, como, por exemplo, os reclamantes, para eles poderem acessar de casa o PJE com o CPF e a senha. Mas antes de finalizar, eu vou ensinar para vocês como cadastra o token PJE, que eu disse no início da exposição. No menu você vai em configurações, mobile, e aqui vai aparecer o seu CPF e o seu e-mail que está cadastrado no sistema. E você clica em gerar QR Code. Ao clicar em gerar QR Code, vai ser enviado um e-mail para você com um código de confirmação. Aí você confirma o código de confirmação. Você confirma inserindo o código que chegou no seu e-mail no seu celular, e aí o sistema é validado e você pode acessar o PJE sem a necessidade de ter
o token plugado na sua máquina. Vai poder assinar todos os expedientes. Ok? Em caso de dúvidas, só mandar mensagem e depois nós continuamos com a próxima parte da exposição.